Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre em plena era nova. Meu Deus do céu, em plena era nova, então nós estamos aí e a gente estava imaginando que um dia ia chegar. Mas eu queria avisar uma outra coisa que para nós é muito interessante, é muito importante, não para nós, mas para todos nós, não é? Essas lives, vocês sabem que a gente faz praticamente sozinho, a gente fica falando sozinho aqui, a gente não sabe quem é que está ouvindo, não é mesmo? Então a gente fica assim, não é? E eu vejo de vez em quando algumas lives de alguns colegas nossos e eu fico um pouco preocupado. Então eu tenho procurado fazer da forma mais espontânea possível, não estranhem, fiquem tranquilos, porque eu vou fazer da forma mais espontânea, como se nós estivéssemos todos juntos aqui, reunidos, tá bom? Vamos ter aí as nossas conversas e as nossas brincadeiras. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, em plena era nova, que foi um título escolhido por um senhor conhecidíssimo no meio espírita chamado Caibar Schutel. Todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Curioso, olha uma curiosidade só para a gente começar, né? Vamos esquentando, né? A curiosidade é a seguinte: o Caibar viveu também um período de pandemia e desencarnou numa pandemia, mas fica tranquilo, ninguém aí vai desencarnar, viu? Ele produziu alguns remédios, alguns medicamentos, e ele sabia que ia desencarnar na pandemia. Então ele foi eu estou tentando lembrar, que estou ligando o computador aqui para lembrar qual é a pandemia que ele viveu. E ele viveu e desencarnou nessa pandemia, não tinha muita idade, mas ele sabia que não era a gripe espanhola, teve uma outra pandemia no meio do caminho, aí vou me lembrar, já me lembro. E aí ele desencarnou em plena pandemia, mas ele deixou trabalhos, deixou fórmulas para que fossem aplicadas às outras pessoas. E isso foi um serviço de grande valia, porque muita gente se curou por conta dessas fórmulas que o Caibar deixou para nós. Caibar, todo mundo sabe, aquele espírito aguerrido, guerreiro, trabalhador, que deixou aí um legado de coisas boas para todos nós. Muito bem, em Matão ele deixou lá dois jornais, não é? A Revista Internacional do Espiritismo, nós temos um outro jornal também de circulação espírita, e fez um trabalho enorme, não só de divulgação, um trabalho imprescindível para a doutrina. Bom, então o Caibar escreveu essas letras, essas linhas, no sentido de mostrar para a gente que nós estamos na Terra e precisamos deixar um legado aqui na Terra. E ele começa dizendo coisas assim que mexem com a gente. Pô, você está aí na Terra, você está fazendo o quê? O que você está fazendo aí? Você está deixando algum legado? Você está fazendo alguma coisa de bom? Você está produzindo alguma coisa? Você está fazendo o quê? Ou você está vivendo como nós espíritas vivemos até quase pouco tempo atrás, antes de conhecermos a doutrina? Como se nada tivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer, como se nada, a vida fosse assim, um objeto assim estranho para as pessoas que não sabem de onde vêm, para onde vão, o que estão fazendo aqui na Terra. Ele faz esse chamamento para todos nós. Então nós precisamos vencer isso, precisamos dar passos nessa direção, precisamos buscar uma direção segura, de forma em que a gente possa entender o que exatamente estamos fazendo aqui na Terra, porque ele buscou aquela advertência lá do Evangelho dizendo o seguinte: de que adianta falar Senhor, Senhor, se nós não oferecemos nada, não temos nada, não fazemos nada. As nossas preces são sempre da boca para fora, a nossa forma de ação é sempre a mesma, a gente de vez em quando coloca aí um vernizinho na cara, coloca aí uma perobinha na cara e continuamos a vida dessa forma. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: que nós estamos aqui em tarefas e em alguns de nós, a maioria de nós, todos nós, estamos vivendo pedaços da nossa vida imortal. Nós estamos aqui na vida terrena, mas estamos já vivendo a vida imortal. Então, estamos no corpo físico e precisamos deixar um legado aqui para aqueles que estão com a gente, que estarão com a gente. Então, ele mostra assim para a gente: escuta, você vai deixar alguma lembrança útil para alguém? Vai deixar algum legado para alguém? Você vai deixar alguma reminiscência, alguma base de fraternidade? O que você vai deixar aí? Olha o que ele coloca para a gente. O que nós vamos deixar? Algum ato que alguém possa se recordar da gente? Será que nós vamos deixar isso? Algum exemplo edificante? O que exatamente estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo e o que precisamos fazer? Então ele mostra para a gente assim: qual o gesto de amor que você vai deixar aqui para a humanidade?
para as pessoas que vão continuar aqui encarnados? O que você está fazendo? No caso, ele, Caibar, antes de desencarnar, deixou fórmulas para que as pessoas se curassem da pandemia em que ele viveu no século XIX. E aí o que acontece? Ele trabalhou e perdeu a vida trabalhando. E nós estamos fazendo o quê? E aí ele continua dizendo o seguinte: bom, a Terra está conservando as suas forças, a sua vida, as suas coisas, e você vai deixar só isso acontecer? O seu corpo físico vai servir apenas e tão somente para alimentar ervas bravas? Nossa, mãe do céu, o homem é bravo mesmo, pelo amor de Deus, não é? E aí nós precisamos pensar, puxa vida, o que realmente estamos fazendo? Vamos refletir juntos. Qual é o nosso legado? O que as pessoas podem lembrar da gente? De família, vamos lá. A nossa sogra, por exemplo, como é que ela vai lembrar da gente? Meu genro, como ele era bonzinho. Era comilão para chuchu, mas era bonzinho, que era uma beleza, não é? Será que ela só vai lembrar que a gente era comilão? Será que ela não vai se lembrar de nenhum momento que nós a socorremos, estivemos com ela num hospital ou num pronto-socorro? Será que ela não vai se lembrar num momento de dor que nós a socorremos? Será que ela não vai se lembrar disso? E dentro de casa, o que a nossa esposa vai se lembrar da gente quando a gente partir? Do que nós fizemos? Os nossos filhos, o que nós estamos deixando de legado para eles? Só bens materiais, complicações com papéis e contas bancárias e dívidas e papéis e papéis e papéis? Obviamente que nós precisamos pensar nisso. Existe uma mensagem do nosso irmão Humberto de Campos que tem como título Treino para a Morte. E o que significa isso? Significa que ele mostra para a gente ali que nós precisamos começar a colocar a nossa vida em ordem. Veja, não existe momento mais adequado que esse, em que nós estamos tendo condições, recursos e tempo para chafurdar, verificar, observar o que está acontecendo com a gente. Aonde estão as nossas coisas? Como que estão? Quantas contas bancárias nós temos? Quantos cartões de crédito a gente tem em casa, muitas vezes desnecessários? Como que estão os documentos da nossa casa, do nosso carro, nossos próprios documentos? Como que está a nossa vida? Nós já podemos verificar tudo isso. Dar uma boa geral nos nossos armários, nas nossas despensas, deixar a nossa casa redondinha, com o mínimo de coisa possível, o que for realmente necessário. Nós estamos fazendo isso? O que é que nós estamos fazendo? Então, ele mostra para a gente muito essa necessidade, que nós precisamos fazer esses tais balanços, que lá o Kardec fala na questão 919 do Livro dos Espíritos. O que nós podemos fazer para nos sentirmos melhores, para fazermos melhor? E os Espíritos falam para a gente: faça um balanço diário, observe o que você tem feito, como pode fazer melhor, faça isso. Então nós vamos aprendendo. Olha como a doutrina espírita mostra e ensina a gente. Esses dias estava reflexionando em casa com os meus filhos, minha esposa, que a gente trabalha com um trabalho social, e a gente tem aquela movimentação de coisas, de roupas, de livros, de CDs, DVDs, de coisas e mais coisas. E então eu fiquei dizendo aos meus filhos: puxa vida, se a gente pudesse aproveitar tudo que já passou aqui pela nossa casa. Às vezes vem lá um livro que fala sobre alguma coisa que a gente não faz ideia, se a gente tivesse aquela curiosidade de ver, de pelo menos folhear, dar uma olhadinha o que significa aquilo. Os cursos que vêm cursos de inglês para criança, para adulto, para as pessoas que têm dificuldades, cursos de francês, cursos de italiano, e a gente não aproveita nada disso. E aí fico pensando no nosso dia a dia, quantas oportunidades nós jogamos fora, nós deixamos para trás, nós largamos, nós abandonamos. E por que nós fazemos isso? Somos ociosos, ostras. Daí vem a palavra ostracismo, mas que palavra dura, né? Bom, vamos se acalmar um pouquinho, tá bom, compreendo. Mas o que é que nós estamos fazendo? Será que nós não podemos remexer um pouquinho dentro de nós e procurar achar uma forma de sermos mais úteis, mais produtivos e aproveitarmos mais a nossa encarnação? Porque o que é que nós vamos levar daqui? Será que só bens materiais? Aliás, os únicos bens materiais que nós levamos vai ter que ficar no meio do caminho, porque a gente vai sair deles, não é? Então é um terno, um paletó, mas a gente não vai poder levar ele, meu Deus do céu. Aí fico pensando, que roupa que nós vamos pôr no mundo espiritual, né? Aí os espíritos falam que tem roupa, tem fábrica têxtil lá, fábrica de tintura,
tem tudo lá no mundo espiritual, né? Aí chega do lado de lá, eles colocam um aventalzinho daquele do hospital na gente, fala assim, a única coisa que a gente pode te dar é isso, o aventalzinho do hospital, e às vezes não dá nem para fechar direito, né? Já pensaram a gente sair com esse aventalzinho sem poder fechar direito? Então vejam bem, gente, parece brincadeira, não é mesmo? Mas nós vamos levar o que nós trazemos dentro de nós, os sentimentos, as ações, as lembranças. Vejam Bezerra de Menezes, meu Deus do céu. Bezerra de Menezes estava lá numa situação constrangedora, difícil, complicada, depois que desencarnou, então aquele séquito de pessoas, meu Deus, eu não conheço nenhum desses. Quem são essas pessoas, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora, quem são essas pessoas? Aí precisou ouvir um amigo espiritual falar para ele, olha, essas pessoas são aquelas pessoas que você ajudou quando estava encarnado. Aquele mundo de pessoas ali, todo mundo fazendo preces por ele, agradecendo a presença dele, a estada dele no mundo, na terra, o legado que ele deixou e tantos outros. Aí a gente vê todos esses que passaram e alguns até de forma anônima, desconhecida, passaram pela terra de forma absolutamente anônima e desconhecida, estiveram com a gente e nós fomos depois... Só depois que eles passaram que nós fomos reconhecer. Às vezes em família, tivemos lá uma mãezinha, uma avózinha dedicada, abnegada, que trabalhou intensamente pela família, e não só pela família, mas por todas as pessoas que ela tinha compaixão, e não raras vezes trabalhou por seres, não é? Tem pessoas senhoras que se dedicam a animais carentes, animais que são encontrados na rua. Eu conheço uma senhora, por exemplo, que tenho muito amor por ela, que ela acolhe animais adoentados, machucados, animais que foram acidentados, que foram abandonados. Imaginem só uma situação dessa. Então, o legado que nós deixamos, essa é a preocupação do Caibar junto de nós. Então ele fala assim para a gente, como que nós usamos os empréstimos do Pai magnânimo? Vejam, gente, se nós temos recursos amoedados, não podemos esquecer que isso nos foi legado, nos foi emprestado. Nós somos apenas depositários, não somos proprietários de nada aqui na terra, nem o nosso corpo. Bom, eu gostaria de ter um pouco mais de cabelo, mas se essa é a vontade, né, paciência, né, meu Deus do céu. Então, nós não somos donos nem do fio do nosso cabelo. Meu Deus, se eu pudesse ir atrás de todos os fios que eu já perdi, talvez só terminasse a vida encarnada só procurando os fios de cabelo que eu já perdi. Mas nós não somos donos de absolutamente nada, somos apenas e meros depositários. E ele fala dos empréstimos do Pai magnânimo. O que nós estamos fazendo desses empréstimos, dessas coisas? Às vezes temos recursos a mão cheias, muitos recursos, e a gente se recusa a dar uma humilde, simples moeda para um nosso irmão pedinte. Ah, mas esse camarada vai fazer, vai acontecer, e fez isso, fez aquilo outro. E nós então não dispomos de uma mínima moeda. Aí vai um neto da gente lá, a gente não sabe o que fazer para poder agradá-lo, para poder colocá-lo numa condição maior, superior, às vezes até em excesso de zelo. Então nós somos meros depositários, que aprendamos com toda a nossa força, com tudo que pudermos, que tudo que temos é um empréstimo da criação e que nós precisamos saber utilizá-lo. Então ele diz assim, espíritas, muitos de nós já vivemos assim, totalmente largados, abandonados das coisas maiores da vida. Nós não tínhamos ideia, não pensávamos o que podíamos fazer, não sabíamos. Olha a frase de Jesus lá, é tão válida até hoje. Pai, ó Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, mas agora com a doutrina, o André Luiz fala para a gente, 2, 3, 4, 5 minutos de evangelho, 5 minutos de doutrina espírita, nós já temos informação, muitas vezes para uma encarnação inteira. 5 minutos, vejam só. Então, minha gente, o que nós estamos aqui nos propondo a refletir sobre as palavras de Eurípides Barçanufo é justamente essa. O que nós, como espíritas, estamos fazendo? Vamos olhar agora. Estamos vivendo um momento de provas, mas a hora do testemunho. Nós estamos aqui para testemunhar, não se esqueçam disso. Muitos, há mais de 100 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos, as pessoas não tiveram essa oportunidade de oferecer esse testemunho. E qual é o nosso testemunho agora? Estamos aí temerosos, acovardados, escondidos.
Nosso testemunho agora é a hora de aplicarmos o Evangelho através da paciência, através da renúncia, através do amor. É a hora de nós pensarmos no nosso semelhante, pensarmos nas pessoas que estão vivendo dramas maiores do que os nossos. É a hora da gente ter a palavra consoladora, a palavra de paz, a palavra de afeto. É a hora da gente se comunicar com aquelas pessoas mais difíceis, com aquelas pessoas mais distantes. Nós não podemos deixar passar a oportunidade apenas por conta de que o momento é difícil, temos que ficar escondidos, reclusos, embaixo da cama, debaixo. Imaginem só. E nós estamos na hora de oferecer o nosso testemunho, um testemunho de amor, um trabalho que precisamos realizar, o trabalho que estamos aqui realizando. É isso que nós estamos fazendo, especialmente nesse momento. Então não é hora para desespero, para lamentações, para lamúrias. É hora de operarmos, é hora de arregaçarmos as mangas, é hora de sermos ativos e laboriosos para aquilo que estamos fazendo e precisando. Por isso, meus amigos, não nos esqueçamos, estamos aqui numa tarefa, numa missão, num trabalho. Não podemos deixar passar esta oportunidade que jamais teremos outra nessa encarnação. Vejam, a situação que vivemos é uma situação única que há mais de 100 anos os nossos irmãos não viveram. Então, tenhamos essa convicção de operarmos e oferecermos agora, já, o nosso testemunho. E ele diz assim, continua dizendo para a gente, os tempos são outros, a responsabilidade surgem para a gente maiores. O Espiritismo rasga as mentes acanhadas e entorpecidas e amplia novos horizontes. Será que a doutrina está nos ajudando a ampliar os nossos horizontes? Nós estamos plenamente convictos que somos imortais, estamos plenamente convictos que temos a imortalidade pela frente, estamos plenamente convictos que vamos para o mundo espiritual, para a espiritualidade, que somos espíritos imortais. Será que nós estamos convictos disso ou nós estamos pensando assim, por sorte ou por azar? Não, de jeito nenhum, a doutrina não endossa um pensamento desse. A doutrina mostra para a gente que nós temos convicção de que estamos na Terra, nós não somos da Terra. E por que estamos tão acovardados? Mas ele continua dizendo para a gente assim, é preciso que a humanidade se ative à necessidade, a construir o seu porvir de triunfos, nos conclama ao trabalho. A doutrina espírita está nos chamando ao trabalho constantemente. Abra qualquer obra espírita, abra de qualquer coisa associada à doutrina espírita, você vai ver lá convites enérgicos dos espíritos para que a gente se ative. Nós estamos cansados de ostracismo e ociosidade, nós precisamos se ativar. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuvas de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Sede vencedores da rotina escravizante. Qual que é a rotina escravizante? Não é? Nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos, constituir a família, criar a prole e desencarnar. Tem uma musiquinha, vamos relaxar um pouco, né? Que estou ficando meio entusiasmado. Isso é coisa de gente perturbada, vocês já repararam? É coisa assim, né? Então vamos relaxar um pouquinho, mas tem um cantor aí que foi venerado por muita gente, que ele dizia assim, aqui neste apartamento, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Puxa vida, meu Deus do céu, será que nós estamos assim? Bom, alguns de nós não estamos com a boca cheia de dente, né? Porque a gente que nasceu há 500, 600, 700 meses atrás, nós não tínhamos a mesma irritação que a gente tem nos dias de hoje, né? Hoje os dentistas trabalham mais e melhor, né? Mas então, a gente não está com a boca cheia de dente, mas estamos esperando a morte chegar com alguns dentes, 2, né? Um amigo dizia que ele tinha 2 dentes, um era para abrir garrafa, o outro era para doer. Então nós estamos com 2 dentes, meu Deus do céu, será que nós estamos assim? Não pode rir, desculpem, hein? Vão querer mais que eu venha aqui, Deus me livre, né? Então precisamos vencer a rotina escravizante, alimentar-se, qualquer animal faz isso, meu Deus do céu. Viver mais ou menos como algumas pessoas ou alguns de nós vivemos, é um meio social, os nossos irmãos inferiores vivem dessa mesma forma,
Mas o que é a rotina escravizante? Vencer a rotina escravizante é a gente fazer o pouco mais, o algo a mais. Então, por exemplo, se você não está acostumado a lavar a louça na sua casa, vença a rotina escravizante. Lave a louça. Se você não está acostumado a oferecer uma carona, faça isso. Se você não está acostumado a dar uma moeda para o transeunte, para o pedinte, dê uma moeda, não importa o que ele vai fazer, o problema é dele. Se você não está acostumado a pensar na necessidade do próximo, pense um pouquinho mais, fala, puxa vida, mas essas pessoas podem estar vivendo um drama, e o que eu posso fazer por elas? Às vezes é tão mínimo, porque na verdade, no fundo, Deus não espera de nós que nós sejamos heróis da caridade, mas simples gestos de boa vontade. É isso que nós precisamos, simples gestos de boa vontade. Será que nós estamos pensando assim? Em que nós estamos pensando? Outra coisa que nos dá uma rotina, a gente às vezes não se movimenta, vai subir 2 andares em casa, espera o elevador por meia hora, meu Deus do céu, esse elevador não chega, vai subir 2 andares, 1 andar às vezes. Então, vencer essas rotinas escravizantes. Não podemos falar do futebol, não é mesmo? Não podemos falar disso, claro. Vamos tocar nesse ponto para ninguém ficar bom. E se já desligar o troço aí, ou então botar fogo, daqui a pouco sai fumaça aqui dos negócios que está gravando aqui. Não é isso, não é? Bom, se vê que os times aqui do Brasil, vamos lá, né? Convenhamos, né? Mas nós precisamos vencer a rotina escravizante. Em cada dia nós temos a oportunidade. Vejam, hoje não deu para fazer nada, nós temos amanhã. Amanhã não deu? Depois da manhã nós temos todo o tempo. O tempo possível, eles vão se renovando. Veja, a gente dorme e acorda justamente para voltar, para modificar, para continuar. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer sempre as mesmas coisas, rotinas escravizantes. Então, cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Eu, particularmente, não precisei morrer para perder alguma das ilusões, porque quando eu era criança, não faz muito tempo, talvez, sei lá, 500 meses, 600. Então, eu ia na casa de uns priminhos meus. Fala priminho, porque no tempo eu era pequeno também, né? E aí a gente chegava lá e via, por exemplo, uns aviões assim que acendia a luz, andava, fazia som, você falava, ai meu Deus do céu, é tudo que eu gostaria. Aí você ficou um pouquinho maior, você conversava com os primos, falava, que carro que você vai ter? Ah, acho que eu vou ter um Gordini, não, acho que eu vou ter um Dauphine, não, acho que eu vou ter um Corcel 1. Aí o outro falava assim, não, vocês são burro. Isso não vai ter mais, não vai existir mais no nosso tempo. E tinha razão, nossas ilusões ficaram todas para trás. Vocês se lembram dos brinquedos que a gente quase morria por eles? Onde é que estão hoje? A gente nem sabe nem onde estão. Mas enfim, o que morre são as ilusões. Então, por que nós continuamos a alimentar ilusões? Essa é a pergunta, não é? E ele vai finalizando dizendo assim: o Espírito deve ser conhecido por suas obras. Olha que beleza. Então, tem um senhor aí, não me lembro o nome dele, estava dizendo assim, que um ótimo exercício que a gente pode fazer constantemente é saber assim, como que a gente gostaria de ser lembrado. Será que a gente gostaria de ser lembrado como o homem do copinho, que só estava com o copinho o tempo todo? O homem com o cigarrinho, será que não gostaríamos de ser lembrados? Ah, ele não parava de fumar o tempo todo, acendia um e apagava o outro. Será que é isso que nós queremos ser lembrados? Como que a gente gostaria de ser lembrado? Isso vai fazer com que a gente possa investir um pouquinho mais naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente gostaria que as pessoas se lembrassem de nós. Então, como que a gente gostaria de ser homenageado? Ah, fulano de tal, poxa vida. Como? De que forma? É isso que nós precisamos pensar. Como nós podemos ser homenageados quando largarmos aqui o corpo físico? Ainda dá tempo, viu? Esse negocinho aí de pandemia, isso daí não é pra gente, porque a gente não tem merecimento para desencarnar. Pode ficar tranquilo, viu? Os espíritos não querem a gente lá não. Fiquem tranquilos. Os que foram são os mártires e tinham merecimento. Às vezes em casa a gente fala com os filhos, fala assim, ih pai, você tem uma história de vaso ruim aí, você ouviu falar? Eu falei, já ouvi falar, então. Então fiquem tranquilos, não é a nossa hora ainda, por isso nós precisamos preparar para a nossa hora. Então preparar como? Como que nós queremos ser lembrados?
De que forma? Então, isso vai fazer com que a gente comece a trabalhar e investir um pouquinho mais. Ah, eu gostava de carros, mas aí passou para o mundo espiritual. Quando voltar de novo, vai ter mais carro. Já pensaram nisso? Sabe aquela conversa que eu tive com meus primos lá, um queria o Dauphine, outro queria o Gordini. Tinha um gordinho de uma tia nossa lá, que ele era chamado, era o maestro. Mas por que era maestro? É porque toda sexta-feira ele ia para o concerto. Então ele era lembrado como... Então, graças a Deus, não tem mais esses carros, imaginem só. Então, no futuro, a gente pensa assim, eu vou querer o carro tal, mas você vai voltar aqui, não vai ter mais carro, ninguém vai usar mais carro. Pensa nisso. Hoje não se usa, os meninos de hoje, você quer dirigir, os meninos não estão nem aí, não querem nem saber de aprender a dirigir, meu Deus do céu. Então, quando a gente voltar, não vai ter mais carro, não vai ser lembrado de tanto gostar de automóvel, de corridas de carro. Não, tem coisas maiores, precisamos pensar em coisas maiores. Então, precisamos viver e servir. Servir é a honra que nos compete. É isso que a espiritualidade amiga nos fala. Quando nós nos colocamos em atividade, em serviço ao semelhante, é dessa forma que nós seremos honrados. Então vejam como deve ser triste a gente chegar do outro lado da vida. Não é agora, podem ficar tranquilos, porque ninguém tem merecimento para desencarnar. No meu caso, não sei, eu não tenho merecimento, mas de repente a gente apronta tanto que ele fala assim, chega de bobagem. Mas a gente não tem, a maioria de nós não temos merecimento para desencarnar. Então, não é agora, mas já pensaram, chegamos no mundo espiritual, escuta, vamos puxar a ficha do cara aí, vamos puxar a ficha do fulano, do ciclano, do beltrano aí puxa a ficha lá, não tem nada, tá igual esse papel aqui, só tem 3 coisas, ó, recado, prece inicial e prece final. Meu Deus do céu, só tem isso. Não tem nem a palestra aqui. Meu Deus do céu, que coisa, né? Já pensaram se a gente chegar nesse ponto? O que você fez lá? Fiz muita prece, dei muito passe, dei mais de 20 mil passes, tomei mais de 100 mil passes, mas adiantou alguma coisa? Infeliz. Deve ter adiantado. Não adiantou nada, porque o que você fez de bom para o seu semelhante? Aí chega um fulano lá que nunca entrou na casa religiosa, o que você fez? Teve uma hora lá. Aliás, lembrando de uma história curiosa agora, para terminar aqui, está quase terminando, eles estão disfarçando, mas estão quase querendo falar para terminar, mas eu lembrei de uma história curiosa. Diz que tinha um senhor que ele era sovina, guardava o dinheiro, não dava para ninguém, milionário. Eu conheci um senhor assim. Ele pegava um marmitex assim, ele cortava em 4, assim, comia uma parte cada vez. Então era o almoço e a janta, o almoço e a janta. Um marmitex dava para 2 dias para ele, pelo amor de Deus. A outra coisa que ele fazia, afiava gilete assim no copo americano, sabe o copo americano? As crianças perguntavam, escuta tio, o que você está fazendo aqui? Estou afiando a gilete para fazer a barba à noite. Meu Deus do céu, não tinha onde pôr dinheiro, fazia isso. E aí... Um dia um senhor igual a esse, que tem muitos na Terra, não é? Que tem tanto recurso, parece a prova dele, né? Tem gente que tem a prova da pobreza, aí fica reclamando que não tem nada, que passa, que sofre, como eu sofro, tem a prova da pobreza. Mas é muito pior a prova da riqueza, já pensaram? Você não pôde favorecer ninguém, porque você não tinha, graças a Deus, né? Mas já pensou se você tivesse e não favoreceu? Já pensou que problema ia ser isso? Mas aí... Esse senhor desencarnou e ele não tinha feito nada em função de ninguém, meu Deus do céu. E chegou no mundo espiritual e falou, tem que voltar para a Terra, fazer alguma coisa, né? Falou, tá bom, eu reconheço, fui realmente uma pessoa que não deu muito certo com o dinheiro, preciso voltar. E ele procurou outro, ninguém queria ser pai e mãe dele, ninguém, nem os herdeiros que ele deixou lá com a fortuna dele não quiseram. Vocês já pensaram também nisso? Eu acho que seria bom a gente também começar a pensar nisso, né? Quem pode ser meu pai e a minha mãe? Já começa a olhar algumas crianças, alguns jovenzinhos, já cativa eles, agrada bem eles, fala, escuta, já faz um contratinho antes, fala, se eu precisar reencarnar, será que você não pode ser meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô? Então a gente já vai preparando o campo, porque a gente vai ter que voltar rápido. Se a gente for embora antes da hora, vai ter que voltar rápido, né? Então ele procurou, não achou ninguém. Não achou ninguém, meu Deus do céu, e agora? Bom, aí teve que receber um socorro lá do mundo espiritual, veio lá um amigo espiritual, com muito sacrifício, pôde conversar com ele, que estava revoltado, imagine,
Ninguém. Tinha deixado dinheiro que não acabava mais para não sei quem, para sobrinho, para não sei quem mais. Meu Deus do céu. É porque essas pessoas nunca deixam para... A esposa não casa, né? Não casa para não ter que dividir. Aí depois não tem filho para não ter que dividir. No fim, quem é que acaba aproveitando é sobrinho, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Meu Deus do céu, mas enfim. Não achou ninguém. Um amigo espiritual falou: olha, o senhor tem que vir aqui no alto desse morro aqui todos os dias e olhar aqui o céu, olhar bem, procurar assim alguma coisa que te chame a atenção, talvez uma estrela, alguma coisa bem forte que possa te chamar a atenção. Ah, tá bom, vou fazer isso. Então ele começou a ir lá todo dia, procurava, não via nada assim que fosse substancial para ele, que fosse interessante, até que um dia ele encontrou ali uma estrela pequenininha, simples, humilde, mas ele viu ali alguma coisa que atraiu a ele, ficou olhando, aí veio um amigo e disse para ele: olha, faça uma prece olhando para essa estrelinha, quem sabe, né? Aí ele estava lá, entrou em prece, pediu muito a Jesus, aos amigos espirituais, que apoiasse ele, que amparasse, que desse condições para ele, que ele pudesse renascer, que ele precisava continuar a trajetória dele, que ele precisava abandonar aquele vício terrível que ele teve na terra. Então ele orou fervorosamente, ele se viu assim guindado, puxado por uma força estranha. E fez uma viagem que não terminava mais, e ali, meu Deus do céu, nasceu, reencarnou. Quando ele reencarnou, ainda bebezinho, ele olhou ao redor assim, viu umas coisas estranhas, uns negócios cobertos assim de madeira, com uns panos, em cima tinha um plástico preto cobrindo. Meu Deus, ainda criança, ele ficava pensando, né, bebezinho. Meu Deus do céu, onde será que eu estou, não é? E aí ele conseguiu identificar. Quando chegou lá o paizinho dele, todo feliz, pegou ele no colo, muito feliz, ele conseguiu identificar. Era um moço que era engraxate. E um dia esse engraxate estava com tanta fome, mas com tanta fome lá no Rio de Janeiro, com tanta fome que ele pediu para ele: deixa eu engraxar o seu sapato, que eu preciso pelo menos uma moeda para comprar um pão seco, porque eu não aguento de fome. E aí ele pegou e ofereceu um pão para esse engraxate. Um pão para um engraxate. Nem podia lembrar, imaginar um negócio desse. Esse foi o único que aceitou ele como filho. E aí cresceu um pouquinho, foi ver as atividades, porque o pai deixou de ser engraxate, tinha que ter coisas mais fortes, né, para sustentar a família, porque ele tinha lá diversos irmãos, morava numa casinha simples, humilde. E o pai dele era servente de pedreiro. Olha, meu Deus do céu, servente de pedreiro. Então ele foi ajudar o pai como servente de pedreiro a construir as casas nos morros do Rio de Janeiro. Olha só, o camarada que não tinha onde pôr dinheiro teve que reencarnar lá desse jeito. Que coisa, não? Meu Deus do céu. Então a gente vai percebendo aí, não é mesmo? Que nós precisamos usar, fluir, viver. Nós precisamos viver, nós não estamos aqui mortos, viu, gente? Nós precisamos viver, estamos aqui para viver, continuar vivendo. A vida é para ser fluida, nós precisamos fluir da vida, precisamos viver a vida. Nós estamos aí 4, 6 meses, alguns até mais, numa condição tão triste, não estão vivendo, estão numa situação muito delicada. E ele continua dizendo assim: nós precisamos nos conhecer pelas nossas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos. Nós somos muito mais do que o pó da terra. Nós somos muito mais do que isso. Portanto, pensemos fortemente nessa direção e façamos o possível para viver mais intensamente, com mais abnegação, com mais amor, com mais renúncia, com mais sentimentos nobres. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa efusiva, não é tão bonito quando uma pessoa entusiasmada. Agora mesmo estava vendo meus filhos lá assistindo uma novela lá e estava feliz. Ah, isso mesmo! Oh, que legal que aconteceu isso! Oh, meu Deus do céu, que coisa bonita, não é? Então que a gente possa viver assim mais intensamente. Bom, a gente vai terminar com uma poesia que nos convida a prática da caridade. Não, talvez essa não, deixa eu pensar uma outra aqui, deixa eu ligar o computador aqui e pensar uma outra.
para que a gente possa finalizar aqui o nosso encontro. Espero que tenha sido de grande valia, porque foi extraído lá do Evangelho que dizia assim para a gente: os que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem nada de que Ele pediu para a gente, o que adianta? Preces vazias, coração vazio, oco, não adianta nada. É preciso a gente ter sentimentos, é preciso ter ações, é preciso ter merecimentos. Aí a nossa prece tem valor. A prece vale muito quando é feita por um justo. Esse pequeno, Irene Ferreira de Souza Pinto, na psicografia de Chico Xavier. Esse pequeno, sozinho, à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo um pão. É um pobre a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida, dormirá? Quem sabe onde? É órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria o consome, quanto anseio, quanta fome, ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina, socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem, que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso e sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança, que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse encontro, por esses instantes, e se possível for, sustenta-nos na tua paz, na tua saúde, no teu amor, e ajuda-nos, Senhor, cada dia a sermos melhores. Abençoa os nossos irmãos aqui da Sociedade Fraterna, todos aqueles que estiveram conosco nesta noite, que eles possam receber de Ti, dos nossos irmãos espirituais, o apoio que tanto necessitamos. Muito obrigado por tudo isso. Sê conosco nessa noite, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.